Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a Beatriz, a nossa intérprete de Libras. Tudo bem, Beatriz? Muito bem. Nós iremos então tocar num assunto, sobre conflitos no mundo, os principais conflitos globais, Vamos acompanhar então quais são eles e quais são as principais características e motivos que levam a eles, tá bom? Vamos lá? Então, objetivos aqui então são compreender aqui as causas dos conflitos no mundo e também identificar as áreas de ocorrência de alguns tipos de conflitos no mundo, tá bom? Vamos refletir. Vocês conhecem, ou sabem quais são os motivos que desencadeiam então conflitos no mundo? Quais são os principais tipos de motivos? E quais conflitos vocês conhecem que acontecem no mundo, Você já ouviu falar em conflito, por exemplo, entre palestinos e israelenses? Conflitos por terras, entre Ucrânia atualmente, território entre Ucrânia e Rússia. Nós iremos comentar também isso ao longo da nossa apresentação. E já pensaram como vivem as pessoas nesses países, pessoas oprimidas dentro do país, ou então tendo que ser refugiadas em outros países, vivendo em situações desagradáveis? Então, isso tudo nós iremos também abordar. Muito bem, então olha só, os principais motivos que levam a ter conflitos no mundo são, por exemplo, por intolerância religiosa. Sabemos que em muitos países existem conflitos, por exemplo, entre cristãos e judeus, melhor dizendo, cristãos e muçulmanos, entre muçulmanos e judeus, entre pessoas hindus e também muçulmanas, e outros tipos também de conflitos religiosos. Assim como também há divergências culturais também entre povos, As religiões também têm suas culturas próprias, isso também gera vários tipos de conflitos. Assim como também por questões étnicas, Por exemplo, a questão entre os curdos, lá no norte do Iraque, por exemplo, que é um povo que quer criar um novo país para eles, já que eles não se identificam, com os outros povos ao redor e vem sofrendo ao longo do tempo com isso. Tá bom? Então, tudo isso aqui então, são alguns motivos, além também de questões políticas e também conflitos por disputa territorial e também por questões de recursos naturais, ok? Muito bem. Aqui temos um mapa mostrando os principais conflitos atualmente no mundo. Exemplo, na América Latina temos um, na Colômbia, que é a questão do narcotráfico também, que envolve ali, as Farc, que é um grupo terrorista, também o ILN, que é um grupo também terrorista dentro da Colômbia, que tenta derrubar o governo. Temos também conflitos na África, como por exemplo na República do Congo, República Democrática do Congo, melhor dizendo. Temos também na região aí da Argélia, temos conflito também na Ásia, Olha só, na região da Caxemira, entre Índia e China, melhor dizendo, entre Índia e Paquistão, mas que também envolve a Índia. Temos também na região da Indonésia, em Timor-Leste também, um país nessa região aqui. Temos também no Oriente Médio, conflito no Iraque, conflito entre Israel e os palestinos. E na Europa também, a questão de países que tentam ficar independentes, ou então a questão russa contra os ucranianos, ou melhor dizendo, a OTAN, de um lado, querendo ocidentalizar ali algumas ex-repúblicas socialistas, da antiga União Soviética. Em contrapartida, a Rússia tentando manter então o seu quintal, longe da OTAN. O quintal seria então outros países, que eram ali do bloco comunista, ok? Muito bem. Vamos então identificar alguns conflitos. Olha só, na África temos muitos conflitos ali entre povos, porque para e pensa, durante o colonialismo e neocolonialismo, a África foi dividida de forma irresponsável, pelos colonizadores europeus. Povos foram divididos, etnias, religiões, e isso tudo, depois da descolonização do continente africano, passa então a gerar muitos conflitos entre os países, porque para e pensa, povos que antes estavam em certo território, agora querem de volta o território que perdeu depois do colonialismo ali, principalmente na região da África subsaariana, conforme mostra o mapa aqui, ó. Toda essa parte em laranja, ou amarelo aí, é a África subsaariana. Então,
Exemplo, na República Democrática do Congo, temos muitos conflitos ali. Temos também na Nigéria, né, que é um país que também está em conflito. Mas também temos no norte da África também, como por exemplo na Argélia e no Marrocos, tá bom? Muito bem. E isso tudo também tem a ver com questões, por exemplo, de religião, questão política, questão territorial e também grupos aí como, por exemplo, grupos muçulmanos, né, fazendo terrorismo contra grupos cristãos, ok? Também tem isso dentro do contexto da África também. Então vamos dar detalhes aqui. Olha só para esse mapa, né? Aqui temos os principais conflitos existentes ali e quais tipos de conflitos tem dentro do continente africano. Então, por exemplo, guerra civil, representada então por esse homenzinho ali. Temos também ali alto índice de violência interna dentro dos países. Temos movimentos separatistas, como por exemplo, né, acontece aqui na região da Etiópia. Temos também questão de fundamentalismo islâmico contra cristãos, como no caso ali, ó, entre o Sudão, que virou agora 2 países atualmente. Existe o Sudão do Sul e o antigo Sudão, né? Então um grupo ali islâmico e um grupo cristão fizeram a separação dos 2 países, mas antes teve uma guerra enorme dentro dessa parte do continente africano, tá bom? Muito bem. Vamos então para a nossa primeira atividade. Então, vamos dar um tempo para você ler então esse textinho, tá bom? Baseado então em um conflito silencioso que acontece na República Democrática do Congo. E depois então nós vamos ver então a proposta aqui, ó. Ao ler o trecho da reportagem, explique brevemente o principal motivo do conflito na República Centro-Africana. Eu tinha dito na República Democrática do Congo, né? Mas é a República Centro-Africana, melhor dizendo, tá bom? E como que a ONU, a Organização das Nações Unidas, vem tentando resolver, né, ou vem encarando esse conflito ali dentro desse país. Escreva sua opinião de como esse conflito poderia ser resolvido. Então, 2 partes você vai fazer então. Tentar explicar o que vem acontecendo dentro ali do contexto da República Centro-Africana e a questão da sua opinião, né, sobre como que a ONU vem fazendo isso daí e como esse conflito então poderia ser resolvido, tá bom? Faça então a sua resposta e retornaremos a seguir. E aí, alunos, conseguiram colocar então a sua resposta aí, fazendo um resumo, né, daquilo que é proposto naquele textinho, né, que nós apresentamos? Então vamos entender aqui, ó. Localizado no coração da África e sem acesso ao mar, o isolamento da República Centro-Africana, que é a RCA, transformaram-se então ela num conflito mais ignorado do século. Então um conflito basicamente silencioso que acontece lá. Fustigado então por décadas de autoritarismo, né, de governos autoritários e instabilidade política. Então a RCA vive hoje, né, nos tempos atuais, um período de violência sectária entre grupos muçulmanos e milícias cristãs. A violência indiscriminada, né, dos rebeldes já abrigou 603 mil pessoas
a sair, então já obrigou, melhor dizendo, 603 mil pessoas a saírem e abandonar seu país, enquanto 79% dos habitantes que ficaram vivem na pobreza. Olha só, né? A intervenção das Nações Unidas e o sucesso das eleições em 2020 são agora uma esperança para se renovar então esse país, né? A República Centro-Africana. Então, na nossa resposta sugestiva, né, é um resuminho desse texto, ou uma explicação desse texto, né? É uma guerra silenciosa porque, de modo geral, não interessa, né, para países como os Estados Unidos ou países europeus resolverem de fato, né, um problema que é interno dentro desse país, né? Conflitos aí políticos, conflitos aí religiosos, em milícias aí cristãs e grupos muçulmanos, ok? Então gera um problema aí de muitas pessoas que estão perdendo suas vidas dentro desse país, tá bom? E uma possível solução para isso seria realizar eleições limpas, né, dentro daquele país, e quem for eleito reorganizar toda a casa, né, vamos dizer assim, né, por meio do voto, né, o representante deve colocar o país então ali dentro da democracia em ordem novamente. Muito bem. Aí, na continuação dos conflitos globais, vamos falar primeiro, então, do primeiro deles, que é o conflito árabe-israelense. Então, esse conflito, na verdade, já tem mais de 3.000 anos, né? Desde a época em que Abraão teve 2 filhos, né? Isaac, o segundo filho, que, segundo a Bíblia, é o filho da promessa, né? Que herdaria a terra de Canaã, e o primeiro filho dele com a sua com a concubina, né? Da sua esposa, que, no caso, seria a escrava Agar. Consequência disso, surgiu Ismael, e o povo árabe veio a partir de Ismael. E a partir de Isaac veio o povo hebreu, né, os judeus atualmente. E eles brigam desde então, né, pela posse da Terra Santa. Então houve muitas idas e vindas, e atualmente então tem um conflito ali então, em que nós vamos ver os detalhes agora. Olha só. Então, saiba então que esse conflito árabe-israelense, né, é um dos principais então no Oriente Próximo, né, ali na região do Oriente Médio, ali Oriente Próximo, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui então o detalhe. Então, olha só, acabou de acontecer então a Segunda Guerra Mundial e os judeus foram mortos, né? Teve ali então a questão do Holocausto judeu, 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista. E depois, então, a ONU, recém-estabelecida, a Organização das Nações Unidas, criou, então, o Estado judeu. Então, colocou, então, ali por meio de uma votação, né? Após os ingleses abandonarem, então, aquela região, ficou estabelecido, então, que os israelenses iriam dividir a terra com os palestinos na região. Os palestinos são povos árabes. Consequência disso, vamos lá ver, então, o que aconteceu. Então, aqui estava a questão, então, olha só, entre os árabes e os judeus. O que está em amarelo, judeu. O que está em laranja para você, palestino. Desde 1948, né, teve algumas guerras, aí Israel tomou terras dos palestinos. E atualmente essa é a situação, olha só. A menor parte pertence aos palestinos e a maior parte atualmente da região lá da Terra Santa pertence aos israelenses, ok? E isso, claro, geraria muitos conflitos, porque Israel está cercado, então, por povos, por exemplo, no norte da África, a maioria lá são árabes. Oriente Médio, a maioria são árabes. E eles, então, tentam destruir Israel, né? Por isso que Israel atualmente tem esse conflito aí com os povos árabes na região. Por exemplo, teve um momento em que Israel tomou terras do Egito, né? Numa guerra ali, chamada Guerra dos 6 Dias, mas devolveu após esse tempo então a região do Sinai para o Egito, para evitar maiores confrontos, né? Mas, ao mesmo tempo, também tomou terras, né, dos palestinos que hoje vivem como refugiados, por exemplo, nessa faixazinha aqui, ó, chamada faixa de Gaza. Repare ali então no mapa, né? Então, um grupo de palestinos estão concentrados naquela região e vai e vem. Foguetes são lançados do lado ali, então, palestino, da faixa de Gaza, em direção a Tel Aviv, que é a capital de Israel, ou outras cidades daquele país. Em contrapartida, Israel, então, lança bombas de precisão sobre prédios, sobre construções que possivelmente tenham
esses terroristas, né, ditos terroristas, do lado do grupo palestino, ok? E então esse conflito está perdurando até os tempos atuais. Bom, e aqui temos uma sequência de imagens, olha só, desde 1947, como que era a situação. Vamos acompanhando aí então. 1949, repare que os palestinos perderam território. Israel vence a guerra então de independência, né? E toma mais território. Aqui então tem a Península do Sinai, né? Olha só, a vitória na Guerra dos 6 Dias, já citada anteriormente. Toma essas terras do Egito. Em 2017, né, a paz então com a Jordânia e o Egito, mas o conflito interno, né, ali na faixa de Gaza, por exemplo, tá bom? Então essa é a configuração atual, então em 2017, a última vez que nós mostramos ali, tá bom? Muito bem? Então anota aí, olha só a situação que temos aqui. A Assembleia Geral da ONU, então, aprovou o plano para a partilha da Palestina, é só um retrospecto, uma retomada aqui. Ou seja, a criação do Estado de Israel, que estavam dispersos pelo mundo, né, o povo judeu, e depois ganharam um pedaço de terra de volta lá na região da Palestina. Então, muitos voltaram para aquela região, e aí o conflito continuou, porque essa divisão da terra não agradou os palestinos, o povo árabe. Consequentemente, houve então aquelas guerras que nós citamos aqui, e Israel conquistou mais terras, e hoje a menor parte ali da região da Terra Santa pertence a palestinos, ok? Apesar de Israel estar cercado por povos árabes. Então aí que está a situação. Tiveram vários momentos de tentativa de paz, mas também conflitos também naquele país, tá bom? Naqueles países. Bom, vamos falar agora da questão do Iraque e do Afeganistão. São dois países, então, do Oriente Médio, tá bom? Vamos ver aqui, então, olha só. Durante os anos 2000, as intervenções militares dos Estados Unidos no Iraque, né, e no Afeganistão provocaram, então, instabilidade política nesses países e o fortalecimento de grupos fundamentalistas islâmicos, como no caso, né, surgiu então a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, o ISIS. Esses grupos aí, por exemplo, a Al-Qaeda, né, foi responsável, no caso, pela destruição então das Torres Gêmeas nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Eu, inclusive, me lembro muito bem, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, né, e vi isso aí acontecer ao vivo pela TV, né, olha só, já se passaram aí mais de 20 anos desde esse momento, né, e desde então os Estados Unidos vem fazendo sucessivas guerras, né, por conta da perseguição aí contra o ISIS, que é o Estado Islâmico, e a Al-Qaeda, né, do grupo, na época, liderado por Osama Bin Laden, né, que ficou famoso aí como o que financiava e comandava esse grupo terrorista, ok? Então aqui está um mapa mostrando então o Iraque, né, a posição do Iraque, e o Afeganistão também, que é a continuação aí dessa situação. Foram duas guerras, claro, separadas, a guerra do Iraque, teve a guerra do Golfo I, que foi com o presidente George Bush pai, ok? O primeiro George Bush, lá na década de 90, e depois teve também, na década de 80, né? E depois teve também, a partir de 2001, né? O conflito lá, em 2003, melhor dizendo, no caso ali do Iraque, né? Que foi a Guerra do Golfo II, ok? Contra o ditador Saddam Hussein no Iraque. No Afeganistão, teve também a questão dos grupos lá, também fundamentalistas islâmicos, que é o caso da Al-Qaeda, também estabelecido ali, e outros grupos também dentro daquela região que nós iremos falar a seguir, tá bom? Então, olha só. Após serem afastados por poder pela invasão, né, dos Estados Unidos em 2001, o Talibã, então lembrando aqui esse grupo aqui do Afeganistão, né, o Talibã, voltou ao poder em agosto de 2001. Você sabia disso? Que você deve ter visto pela TV aí, né? Até nós viemos pessoas fugindo lá do aeroporto no Afeganistão. Quem não conseguiu entrar na aeronave, né, porque estava muito cheia, ficaram se agarrando para o lado de fora da aeronave. E quando o avião decolou, obviamente, as pessoas caíram e morreram. Olha só o nível de desespero dessas pessoas nesse momento, né? Já sabendo que o Talibã, ao assumir de volta o poder no Afeganistão, iria perseguir pessoas que eram pró-Estados Unidos da América e também cristãos, né? Inclusive, há vídeos de pessoas que foram perseguidas ou mortas
porque tinha a Bíblia no celular, ou vestígio, né, de que eram cristãos ali e foram fuziladas pelo Talibã naquele país. Mas antes disso, então, teve uma longa guerra dentro do Afeganistão entre as forças dos Estados Unidos, né, e os países aliados ali dos Estados Unidos contra o Talibã, né? Então, consequentemente, durou aí muitos anos, mais de 10 anos, e acabou que os Estados Unidos se retiraram em 2001 daquele país durante o governo Joe Biden, ok? Consequentemente, o Talibã voltando ao poder, voltou de novo, por exemplo, o uso da burca, né, que é aquela roupa que a mulher tem que usar, né, e cobrir todo o rosto, tirou os direitos das mulheres, as pessoas foram perseguidas por questões políticas e também até mesmo religiosas, tá bom? Mais ainda do que antes. Muito bem, então a capital Cabul, né, foi tomada de novo pelos terroristas do Talibã, que atualmente é o governo daquele país, né? Então é uma questão complicada da gente poder avaliar, né, do nosso ponto de vista ocidental. Do ponto de vista deles, pode ser que seja um governo legítimo, né? Pelo menos por uma parte do povo afegão. Então olha só, 171 mil mortos, né, nessa situação aí de guerra. E entre eles, né, 47 mil vítimas aí civis. Bom, aí vamos falar então da Europa, né? Os conflitos aqui na Europa, olha só, muitos países querem ficar independentes na Europa. Então repare ali então no mapinha, né? Temos desde o Reino Unido, que alguns países em alguns momentos querem sair do Reino Unido, como é o caso da Escócia, ou então a Irlanda do Norte. Assim como também o país de Gales, né? Aí temos também o conflito ali, ó, na região entre a Espanha e a França, né? Temos também a questão aqui do nordeste da Itália e também a questão do Kosovo, né? Uma guerra que teve ali dentro dessa parte dos países Balcãs ali, e atualmente na questão da Ucrânia também com a Rússia, que é um país, né, maior ali na região e é a segunda maior potência militar do planeta, ok? Então todos esses conflitos acontecem por quê? Questões aí étnicas, questões religiosas também, questões culturais, né? E políticas. Muito bem. Vamos lá então para a questão da Rússia com a Ucrânia, né? Então, em primeiro momento, houve a invasão da região da Crimeia, conforme você vê aqui no mapa. A Rússia então invadiu a Crimeia e atualmente pertence à Rússia, ok? Então, olha só, isso aconteceu em 2014, né? Então teve essa invasão e praticamente não houve, né? Ou houve pouca reação da Ucrânia. Em 2022, a Ucrânia foi novamente invadida pela Rússia, em que a Ucrânia esperava que a OTAN, né, pudesse defender a Ucrânia, já que ela tenta, faz alguns anos, entrar para a OTAN, que é uma organização entre Estados Unidos e vários países da Europa. A Rússia não quer que a OTAN se expanda a leste, onde está a Ucrânia, por exemplo. Por quê? Porque é um grupo de países que é inimiga culturalmente aí da Rússia. Então a Rússia, segundo a versão russa, né, se sentiu ameaçada e invadiu a Ucrânia e está atualmente em guerra ali na Ucrânia, apesar do governo russo dizer que é uma operação militar especial, né, para tirar do poder um poder que seria neonazista. Bom, do ponto de vista do Ocidente, é uma guerra que está fazendo ali injusta na Ucrânia, ou seja, tomando terras ucranianas, bombardeando as principais cidades e tentando tomar Kiev, a capital do país. E esse conflito está se desenrolando até o momento que está sendo gravada esta aula, ok? Muito bem, então vamos para a nossa segunda atividade aqui, ó. Quais são os principais motivos de conflitos no Oriente Médio e em parte da Ásia? Então, baseado no que você já viu até aqui, faça um resuminho aí e apresente para nós a seguir, em que iremos fazer a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar a sua resposta? Vamos aqui para a nossa resposta sugestiva. Olha só, o Oriente Médio, né, e parte da Ásia tem conflitos lá também como o árabe-israelense, temos lá conflitos lá entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, né, que no caso é uma parte da Ásia e uma parte da Europa, né? Por questões aí também existem conflitos por crença e religião também, assim como também por território, como esse caso da Rússia e Ucrânia, e também por questão étnica, né? Como também é o caso ali de alguns países africanos também, ok? Muito bem? Então, para a gente concluir então esta aula, sabemos então que os principais conflitos no mundo, né, são gerados aí por vários motivos, dentre eles questões culturais, religiosas e também por disputa de território. Espero que vocês tenham gostado então desta aula. Até o nosso próximo encontro.